Oi, gente! Eu acabei de ver toda a temporada de Aprendendo a Lição, o dorama que tá na Netflix, lançou já o quê? 1 ou 2 semanas. Eu demorei até pra maratonar, porque era muito dorama ao mesmo tempo, e tem Copa do Mundo, gente, Copa do Mundo! Acabei de acabar de ver o capítulo 10 e vim correndo aqui pra falar um pouquinho sobre esse dorama que eu adorei. Eu dou nota 10. Dorama nota 10, fantástico. E olha só, eu não gosto de dorama de violência estudantil. Eu realmente rechaço, porque é muito difícil ver, né? E aí eu acabo não querendo ver, né? E eu estava evitando de ver esse dorama até que algumas de vocês nos comentários de outros vídeos, né, falaram: "Não, Cláudia, você tem que ver, é muito bom". Ainda bem, gente, muito obrigada por terem feito essa indicação, porque o dorama é incrível. O dorama é incrível e eu queria muito aqui falar um pouquinho sobre esse dorama, porque ele não é um dorama desses de violência estudantil, que é sobre bullying, ele é muito mais do que isso, né. Ele usa essa violência escolar só como um ponto de partida, para a gente discutir algo muito, muito maior, que é o fracasso dos adultos nessa sociedade, a impotência dos professores, a influência do poder econômico, né, e dificuldade de encontrar justiça num sistema cheio de falhas. A gente volta e meia vê todas essas questões em vários doramas, né, mas aqui eles combinaram tudo, juntaram tudo, botaram num potinho, botaram com lacinha e nos entregaram esse dorama incrível. Pois bem, tô aqui, vamos conversar sobre os 10 capítulos. Então, olá, meus queridos dorameiros, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia. Bem-vindos aqui ao canal Hora de Dorama. É um prazer enorme ter vocês aqui. Não deixa de se inscrever, curtir, hypar. Eu fico pedindo isso, que parece bobeira, mas para mim faz uma grande diferença. Cada inscrição eu fico super feliz. Cada hypada também é muito legal. E principalmente cada comentário de vocês, gente. Comenta, comenta, comenta. Queria muito saber se você também amou esse dorama, se você deu nota 10 como eu tô dando. Se você gostaria que tivesse uma segunda temporada, eu também adoraria. Acho difícil ter, mas adoraria. E bora lá, vamos conversar um pouquinho. Inclusive, segunda-feira a gente vai ter uma live, segunda-feira, dia 22. Toda segunda-feira, às 9 horas, horário Brasília, a gente faz live. E aí, gente, eu quero, né? Eu quero muito conversar com vocês sobre esse dorama lá na live também. Tem muita coisa pra falar na live, hein? Mas esse dorama também. Bem, bora lá. Gente, então, eu estava falando, esse dorama nunca foi só sobre bullying ou sobre alunos violentos. Tem uma sociedade, uma complexidade muito maior do que simplesmente isolar e achar que são só os filhos violentos. Gente, a gente tem pais influentes protegendo filhos criminosos, tem diretores preocupados apenas com a sua reputação, tem políticos manipulando resultados. Aquele outro político no final que queria destruir o nosso ministro, sabendo que ele está lidando com um psicopata, e mesmo assim tudo bem. Tudo vale no jogo da política. A gente tem escola escondendo incidente, a gente tem professor abandonando o sistema e, obviamente, tem sim muito aluno maluco e alunos fazendo bullying, sim, batendo, sim, uma máfia comercializando drogas e tudo mais que você pode imaginar, mas você vê, é um sistema completo, é muito mais complexo do que a gente poderia imaginar. E esse dorama pegou cada capítulo, né, para lidar com uma dimensão, com uma camada dessa complexidade que, de alguma forma, atrapalha todo o sistema educacional. A resposta não é simples de quem é o culpado. Isso que é legal desse dorama, não é simples. Quando a resposta é simples, a gente tende a colocar Darth Vader ou Luke Skywalker, sabe, quem gosta de Star Wars. Quando é simples, não tá perto da gente, porque a vida real não é simples. A vida real não transita em preto ou branco, ela transita nos 50 tons de cinza. E esse dorama foi muito bem ao representar isso. E a série, ela funcionou muito bem fazendo essa coletânea de casos, isolados, mas que de alguma forma se uniam, né, que cobriu várias dessas facetas que são problemáticas, né? Bullying extremo na escola, violência física, cyberbullying, corrupção escolar, delinquência juvenil, pressão familiar absurda, que a gente já escutou isso em vários outros doramas, e tráfico e criminalidade envolvendo estudantes. Em alguns casos, estudantes sendo vítima, em outros casos, os estudantes sendo, de fato, os mafiosos. Então, e todos eles têm alguma coisa em comum, o que que é? Que o sistema falhou. E aí, vem aqui
os nossos protagonistas, né, desse dorama para resolver, ou tentar resolver, de uma forma que eu vou dizer para vocês um tanto quanto satisfatória. A verdade é que a intervenção deles é para resolver alguma coisa que, gente, deveria ter sido resolvido antes. Eles chegam já numa situação que está no limite extremo. E aí, como é que eles resolvem? Dando a para a pessoa que está fazendo os atos violentos, seja qual tipo de ato seja, eles devolvem na mesma moeda. Ai, meu Deus, é errado dizer para vocês que é um tanto quanto satisfatório? O nosso protagonista, ele não consegue seguir em frente. A vida dele parou há 2 anos atrás, quando a esposa dele, fofíssima, né, faleceu, né. Então, assim, ele parece à primeira vista ser um justiceiro durão, mais um desses, sabe, mas não é, gente. Ele tudo que ele faz é por essa ex-noiva, tudo é por ela. E é muito lindo no final, no último capítulo, quando ele foi esfaqueado e ele a vê falando assim: "Ai, você tá orgulhoso de mim? Você deve estar muito orgulhoso de mim". Então, assim, ao contrário de muitos protagonistas que encerram as suas jornadas já curados e tudo mais, não. Ele continua na vida seguindo e carregando cicatrizes, e agora fisicamente no corpo também. Uma cicatriz igual a dela, quando ela faleceu. Então, ele agora carrega essas cicatrizes de forma emocional e forma física, né. Vamos falar do vilãozão, né, desde o começo, né, estava sacando que aquele menino ali, ele não era flor que se chega, ele é psicopata, né. E aí ele é muito mais que um aluno problemático, né, e junto com ele, tem todos esses temas de impunidade, corrupção, manipulação e falência institucional, né. E ele manipulando todo mundo e todos, levando exatamente por o que ele quer. E o garoto é tão inteligente que ele cria uma rede de crimes, né, e inteligente, ele vai concatenando tudo, né, e ainda bem que a gente percebeu, o nosso prota percebeu o verdadeiro inimigo, já sabia disso, ai eu adorei isso no último capítulo, um achando que estava na frente do outro, mas o nosso protagonista, eles ali estavam na frente dele, e tudo que eles fizeram, inclusive de cancelar durante um momento, essa instituição foi de propósito, para poder fazer esse vilãozinho atuar, e aí eles poderem pegá-lo no flagra. Então, assim, esse vilãozinho é muito mais do que apenas um estudante, ele sempre foi um vilão, né. Aí a pergunta: tem como salvá-lo? Não tem como salvá-lo? Gente, é até difícil fazer essa pergunta. E aí sobre o final, que é muito interessante, porque a gente não vê esse vilãozão, com consequências, assim, ele vai ser preso, né, não vai pra escola, e alguns poderiam achar que, poxa, eu queria o pior pra ele, né. Só que uma coisa que é legal, que é coerente com o dorama, porque o dorama nunca foi sobre vingança. Nunca foi sobre vingança e até eles falam sempre: "Não é vingança". E inclusive o tapa que o nosso prota deu no vilãozão, que parecia ser vingança, também não era, era proposital. Era proposital. Então, assim, eles estão ali pra restaurar a justiça. E não satisfazer uma vingança, seja de qualquer pessoa ou seja deles mesmos. Então, o final foi extremamente coerente com essa premissa da série. Sim, é verdade que durante a série ela entregou, assim, confortos catárticos de vários vilõezões, né, mas no final, o super maior vilão, a gente não teve essa esse sentimento de justiça extrema. Mas eu acho que ajuda a fazer essa reflexão, né, dessa ambiguidade do dorama, em querer deixar bem claro que não se trata de vingança, se trata de justiça. E aí, gente, terminou. E o que me impressionou no final é que, assim, no final, ele não cura o sistema, o bullying não desapareceu, a corrupção ela vai continuar existindo, né, e a dor do nosso prota continua ali, os traumas continuam ali, né. Mas eles salvaram vidas. Talvez a mensagem é que não existe uma solução única e mágica, mas sim aos poucos, um por um. Cada pessoa que fizer uma boa coisa pode influenciar em mudanças sociais, né, e que lentamente, lentamente a sociedade pode ser salva.
né. Então eu gostei muito disso, eu realmente dou nota 10 de 10 pra esse dorama. Fiquei surpresa, não imaginava que ia ser esse doramão. Queria muito saber a opinião de vocês. Quero falar mais sobre esse dorama na live, então venha lá. Tô ansiosa para acabar de falar aqui, postar e ler os comentários de vocês para saber se vocês tiveram as mesmas percepções que eu tive. E eu também cresço muito com os comentários de vocês. Vocês sempre colocam alguns aspectos que às vezes eu não capturei da mesma forma ou até sequer não capturei. Então, estou ansiosa para ler os comentários de vocês. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.